eu sei que já foi tratado esse tema, que estava escutando pela rádio, né, na hora de chegar, mas eu quero fazer essa pergunta para saber qual foi a totalidade de pesquisa. A senhora, a doutora Rosângela, é membro do IBITFAM, né, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e um dos institutos mais importantes hoje com o auxílio aí do nosso Congresso Nacional, em termos de formação de lei. A questão do casamento homoafetivo e a possibilidade de adoção de casais homoafetivos. Foi feito um estudo nesse sentido? Existe um estudo psicológico, antropológico nesse sentido, para que você veja o choque que deve ser a questão da criança entrar nessa questão, se existe, se não existe. Como que foi isso? Olha assim, a família, o casal homoafetivo, ou seja, aquela união de pessoas do mesmo sexo, hoje é uma realidade no Brasil. Não temos como deixar isso de lado. Ainda não existe uma legislação que trata, né? O IBDFAN tem um projeto, né, no Congresso, ele já foi votado em partes, que é o Estatuto da Família e Sucessões, mas os nossos legisladores deixaram novamente do lado essa questão da família homoafetiva, não tratou desse assunto. Existe uma base muito grande, né, contrária a essa situação, dentro do Congresso Nacional. Não vou chegar aqui a discutir essas situações, mas o que acontece na realidade? Essa família existe. Inúmeros casais existem, estão aí hoje, contribuindo inclusive para a economia nacional. E muito. E muito, né? Porque existem muitos casais que são grandes profissionais, nós sabemos. Gostemos ou não dessa realidade, eles são... A justiça exatamente tem aquela venda, porque a justiça é cega. Pouco importa a sua opção, a sua cor, a sua crença, ela tem que ser para todos. Exatamente, por isso que a justiça é cega. Ela vai ajudar a todos sem verificar a questão do sexo, da religião e da cor. Então veja só, apesar de não ter a legislação, nós trabalhamos e damos toda a garantia nos direitos a essas pessoas que vivem dentro dessa união. A questão da adoção por pessoas homossexuais, né, hoje é vista de que forma? Não tem uma lei específica, mas também nem é preciso. Por quê? Já existem decisões favoráveis a essa situação, porque a lei da adoção diz o seguinte: uma pessoa solteira pode adotar? Sim. Não fala em sexo, em opção sexual. Okay. Duas pessoas podem adotar? Duas pessoas podem adotar, desde que sejam marido e mulher. O que está acontecendo? Essas adoções estão acontecendo ou de duas formas. Ou um dos companheiros dessa união afetiva adota sozinho, como se fosse uma pessoa solteira, ou então tentam já adotar duas pessoas. E isso já está acontecendo. Tem jurisprudências e existe um estudo psicossocial onde é comprovado por psicólogos que essa adoção dessa criança, dessa família homoafetiva, não vai trazer prejuízo algum ao crescimento e à educação dessa criança. Até porque essa questão da opção sexual, né, ela nasce aí de uma questão psíquica, física, não sei te informar de onde vem, e quantas pessoas fizeram essa opção vindo de uma família, nós podemos dizer, entre aspas, normal, de pai e de mãe. O Neymar tudo aceita de um general do exército. Pois é. Então veja só, eu particularmente não sou contra, eu entendo que é muito melhor a criança estar em uma família que lhe dará moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, do que ela estar num abrigo. Porque o que as pessoas não lembram é que quando essa pessoa fizer, essa criança, que vai virar adolescente e que vai fazer 18 anos, ela não vai ficar mais no abrigo. As pessoas esquecem disso. É verdade. Ela vai para onde? Para a rua. Ela vai para a rua e eu vou perguntar quem vai cuidar dessa pessoa, o que vai fazer dessa pessoa com 18 anos, sem uma família. Então as pessoas não pensam no conceito. Outra questão importante, só pegando o gancho, né, é que nós estávamos falando da família homoafetiva. Hoje o INSS confere pensão a essas pessoas que vivem em união, que são do mesmo sexo, tem direito à pensão. E outro avanço, inclusive eu posso colocar essa minha companheira, se fosse minha companheira, como dependente no imposto de renda. Ou seja, a legislação da Receita Federal aceita
reunião